Hoje nós vamos estar estudando a segunda lição com essa temática, da nossa revista, lições que foram extraídas do Sermão do Monte. E na lição de hoje, tendo como referência os mesmos versos de Mateus capítulo 5, o autor aqui coloca os versos 3 a 12. O autor ele compartilha uma lição como o caráter do cristão. A gente, irmãos, fala bastante sobre caráter. A pessoa tem caráter, não tem caráter, o caráter da pessoa. A palavra caráter vem de caractere. Quando a gente digita no computador, alguns irmãos aqui que digitaram bastante na máquina de datilografia, e tem lá a letra. Quando a gente digita no computador, tem lá a letra. Então, aquilo é um caractere. Cada letra é um caractere. E cada letra ela tem um formato. Então, para a gente poder, assim, tentar compreender, caráter é o formato que nós damos à nossa vida. Aí, nós vamos ter aquele entendimento. Quando a pessoa tem atitudes boas, a gente vai dizer que essa pessoa ela é de bom caráter. Quando a pessoa tem atitudes que não são boas, nós falamos que a pessoa é mau caráter. Nós não chamamos de mau caráter uma pessoa que tem boas atitudes, nós não chamamos. Ou alguém atribui, esse camarada é um mau caráter. Por quê? Porque ele mentiu, porque ele fez coisas erradas. E é uma pessoa que trata com a verdade, a pessoa falou e é isso mesmo. E aí daqui a pouco você vai conhecendo mais a pessoa e no dia a dia, a pessoa lida com a verdade. Então você vai ter a satisfação de falar o quê? Essa pessoa é de um bom caráter. E aí você, às vezes, alguém até te pergunta, alguém, eu estou para... Um exemplo, eu estou para comprar um extintor de incêndio de tal empresa. E aí você já conhece aquela empresa, já comprou coisas daquela empresa, você pode dizer, essa empresa aí, o dono lá é de bom caráter, você pode comprar, porque eu compro lá há 10 anos, nunca tive problema. Mas eu pensei numa outra, olha, essa outra aí eu já tive dor de cabeça. A turma lá é complicada. Então, o caráter do cristão, ou seja, essas coisas fazem o cristão conhecido. E o texto bíblico, como referência, é o Sermão do Monte, o início do Sermão do Monte. E aí, nós vemos até pessoas que não são cristãs, até mesmo escrevendo livros sobre o Sermão do Monte, dizendo que é um código de conduta para a vida da sociedade. Até pessoas que não são cristãs olham para o Sermão do Monte, mas que quanta coisa bonita. E aí escrevem livros sobre isso. Muito mais do que um código de conduta, são as palavras do reino, as palavras de Deus, que devem ser vividas por aqueles que pertencem ao reino de Deus. E é muito importante a gente lembrar aquele versículo de Marcos, capítulo 1, versículo 15. O que diz, irmãos? Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, fazendo o quê? Pregando o evangelho de Deus. E dizendo, completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Lembra os irmãos que estudaram a lição da semana passada? Quando a palavra pregação é usada, ela é usada para compartilhar a mensagem com aqueles que não conhecem. Quando a palavra ensino é usada, é compartilhando a mensagem com aqueles que já conhecem o evangelho. Então Jesus estava o quê? Pregando. Jesus estava pregando, então ele estava fazendo o evangelho conhecido. E aí ele fazendo o evangelho conhecido, ele disse, o reino chegou. Vocês precisam se arrepender e crer. É daí, irmãos, que nós vamos somando a outros versos da palavra de Deus,
nós vamos chegando ao entendimento de falar o quê? Você precisa o quê? Aceitar a Jesus. Você precisa crer em Jesus. Você precisa se arrepender para que você possa ter certeza da salvação e você possa o quê? Fazer parte do reino. Eu me arrependo dos meus pecados, aceito Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Eu deixo o reino das trevas, passo a pertencer ao reino dos céus. Jesus estava fazendo isso, pregando o Evangelho. E ali, no Sermão do Monte, ele está vendo as multidões que começaram a seguir ele pelo que ele fazia. E aí, Jesus subia ao monte para quê, irmãos? Jesus subiu ao monte para ficar mais reservado. E aí, as multidões de lá, aí ele sobe o monte, e aí ele ensina quem? As multidões? Ele ensina aos discípulos. Estão mais reservados lá, ele se senta, como um rabino judeu, um mestre que ensinava a palavra, ele se senta ali e ele começa a ensinar aos discípulos. E aí ele vai ensinando aqueles homens, aquelas pessoas, sobre os princípios do reino, o que deve ser vivido por aqueles que pertencem ao reino, por aqueles que são do reino. O que deve nortear a vida daqueles que são do reino? E aqueles que são do reino, vivendo segundo esses princípios, o que eles vão fazer? Vão fazer o reino conhecido. Quando a gente olha para o Reino Unido, a gente vê toda a tradição da questão da monarquia ainda que existe lá. E isso marca muito o povo, marca muito o país. Então, tem coisas que acontecem na dinâmica ali do Reino Unido que as pessoas sabem muito claro. Opa, isso aqui é uma questão do reino. E aí todo mundo já sabe como que as coisas funcionam. Quando tem lá as festividades do reino, ano passado, né, houve a posse do príncipe Charles, que agora é o rei, teve todo um cerimonial, então as pessoas já estavam ambientadas como que as coisas funcionam no cerimonial, na dinâmica do país, porque elas têm conhecimento das coisas do Reino Unido lá, na Inglaterra e os outros países que compõem o Reino Unido. Então, os discípulos de Jesus, vivendo os princípios do reino, eles vão fazer o reino conhecido. E como a palavra de Deus ela é verdadeira e ela é para os nossos dias. Nós chegamos um momento, irmãos, em alguns países, e o nosso país é assim, onde se fala muito do reino, onde se fala muito do Evangelho, onde se fala muito de Jesus, mas as ações do povo que fala sobre as coisas do reino não estão acompanhando aquilo que é falado. Então, a coisa é muito séria. Nós temos que aprender, então, para poder praticar. E antes da gente falar, as nossas ações possam mostrar o reino que nós pertencemos. Eu participei um tempo atrás de uma programação, não lembro qual foi. E um pastor falou assim, meus irmãos, falando exatamente sobre essa questão de reino, essas questões. E aí ele falou assim, meus irmãos, se converteu e se batizou há pouco tempo uma senhora na nossa igreja e Deus realmente fez uma obra na vida dela porque ela tinha assim, uma aversão completa a qualquer coisa que se falasse de igreja, de Bíblia, qualquer coisa de pastor, tinha uma aversão completa. Por quê? Porque ela trabalhava num determinado setor da administração pública e o líder daquele setor era um pastor. Ao mesmo tempo que ele era líder do setor, ele era líder do esquema de corrupção do setor. E ela não era crente, ela vendo aquilo ali acontecer, ela falou, e se ser crente é isso, eu quero ficar longe disso, porque a minha família me educou com princípios. O que é meu, o que não é meu, não é meu. Então, disso eu quero distância.
E ela parou de trabalhar naquele setor, foi para um outro setor, mas ficou com essa versão à igreja. E aí, num dado momento, né, o Espírito Santo falou o coração dela, ela foi a uma igreja, começou a frequentar e aceitou Jesus Cristo. E ela pôde ver que aquela atitude não era uma atitude de alguém do reino, que aquela pessoa fazendo aquilo, ela não estava agindo de forma correta com os princípios do reino. Então, isso é muito importante. Porque, irmãos, a igreja hoje, domingo, ela está reunida aqui. Mas daqui a pouco a igreja, ela vai estar o quê? Espalhada. Nós estamos juntos como filhos de Deus, discípulos, servos, igreja. Nos reunimos, somos igreja. Daqui a pouco vai cada um para o seu lugarzinho. Você é um discípulo, você é um servo de Deus. Lá onde você está representando o reino. Um trabalha no comércio, o outro já trabalhou muito, agora está administrando a família, o outro está lá no outro lugar, o outro lá no outro lugar, então a luz do Evangelho tem que brilhar. Então, Mateus capítulo 5, verso 3, a Bíblia diz, bem-aventurados os pobres em espírito, algumas versões diz os humildes, pois deles é o reino dos céus. E outra coisa muito importante, irmãos, é a gente não interpretar as palavras que a Bíblia fala de acordo com a interpretação que se dão as palavras na nossa cultura hoje. Porque quando a gente pensa assim em humildade, em pobreza, automaticamente a gente vai pensar numa pessoa que tem quase nada de bens materiais. Primeiro lugar. Segundo lugar, quando você vai pensar em humildade, você vai pensar em alguém tranquilinho lá, que é uma pessoa de bom trato, de bom relacionamento, tranquila, que não se coloca numa atitude soberba. Mas as palavras que são compartilhadas no Sermão do Monte por Jesus têm um significado mais profundo. Então, irmãos, é humilde de espírito mesmo. Diante de Deus, quem sou eu? Sou um pecador miserável. Eu não tenho condições nenhumas de me exaltar a nada. Sobretudo diante do Senhor, porque eu sou um pecador, Deus é santo, então eu tenho que ser humilde de espírito, reconhecer quem eu sou, pecador, diante de um Deus santo, e colocar a minha vida sempre diante do Senhor, humilde de espírito. Segundo, Mateus capítulo 5, verso 4, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Meus irmãos, a gente pode chorar por muitos motivos. De vez em quando, irmãos, tem sido até uma coisa para mim assim, eu gostava tanto de parar para ver futebol, às vezes eu vejo, mas não com a empolgação de antes. Por quê? Porque o meu time me fez chorar muitas vezes, de raiva. Que time ruim. Né? Então as pessoas choram por muitos motivos. Que esse bem-aventurados que choram que Jesus está querendo dizer? O autor coloca. Os que choram reconhecem seu estado diante de Deus. Esse choro é o pesar pelo próprio pecado. É a tristeza de alguém que vê a si mesmo clara e sinceramente, como afirmou o profeta Isaías no capítulo 6, no verso 5. Quando ele viu o rei, o Senhor dos exércitos, e viu a si seu próprio estado. Então, foi que Isaías, né? Senhor, ai de mim, eu vi o Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, eu vou morrer, Senhor, ai de mim. Então, Isaías se coloca nessa condição, então, bem-aventurados que choram. Interessante que o ensino de Jesus vai falando, né? Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que choram pela sua condição diante de um Deus que é santo. É isso, irmãos, é quando a gente realmente reconhece quem nós somos. E isso é muito profundo, irmãos. Por quê? Tudo que acontece nos nossos dias, assim, vamos dizer assim, né? O pensamento da humanidade nos nossos dias, isso influencia também a igreja. E nós, a sociedade de uma forma geral, esse pensamento também influencia a igreja,
nós nos colocamos no centro de tudo. Então, tudo em todo tempo tem que ser para nós, inclusive Deus. Nós estamos no centro. Deus, no pensamento de muitas pessoas, é mais um daqueles que tem que estar pronto a nos servir. Então, nós tiramos Deus do centro e nos colocamos nesse lugar. Quem tem que estar no centro da vida é Deus. Se Deus não está no centro da nossa vida, nós vamos chorar pela nossa condição diante de Deus? Nunca. A gente vai se exaltar sempre. Por isso que muitas vezes, irmãos, a gente vê alguns movimentos e vê algumas orações, algumas pregações, onde não existe mais arrependimento. O homem agora é um Deus todo-poderoso, o homem agora é o cara e nós somos tão bons que Deus tem que nos servir. Olha que coisa esquisita. E o que Jesus está ensinando é justamente diferente. E aí, Deus falou para o apóstolo Paulo, lá nas lutas dele, nos questionamentos dele, a minha graça te basta. Paulo abriu o coração dele para Deus, Senhor, olha a minha condição, olha o que eu estou enfrentando. Muda tudo isso, Paulo, a minha graça te basta. Vamos avançando, irmãos. Os mansos, versículo 5. Bem-aventurados, aí essa versão, que é o Almeida século 21, usa no lugar de manso, os humildes, né? Os mansos herdarão a terra. Enquanto a pobreza de espírito diz respeito à opinião sobre mim mesmo em relação a Deus, mansidão diz respeito ao relacionamento com Deus e com o próximo. Está ligado ao desejo consciente de pôr os interesses dos outros na frente dos nossos. Mansidão está ligada ao firme compromisso com o Senhor, quando os privilégios são ameaçados. É aquela situação, irmãos, onde a gente quer controlar tudo. E quando sai do nosso controle, a gente fica bravo. E é nessa hora que a gente tem que colocar nas mãos de Deus. Porque se a gente não fizer isso, irmãos, se a gente não olhar para o Senhor, a gente vai colocar pessoas como responsáveis pelo que aconteceu. E nós não iremos ser mansos com essas pessoas. E muitas vezes iremos até mesmo querer culpar Deus pelo fato da situação não estar acontecendo como nós queremos que aconteça. Se nós agirmos como aqueles que não pertencem ao reino agem, nós não vamos mostrar o reino que nós pertencemos. Irmãos, isso não é fácil não. Por isso que Jesus começou falando o quê? Sobre humildade, sobre os que choram. Porque, irmãos, a consciência da santidade de Deus, a consciência do plano de Deus e a consciência da nossa imperfeição é o que nos leva a uma atitude humilde, a chorar diante de Deus. As injustiças que nós vamos vendo, algumas delas, irmãos, não é nem que acontece com a gente, não. Mas a gente vê algumas injustiças, aquilo mexe com a gente. Então, assim, é o que nós estamos compartilhando. As nossas armas não são as mesmas do reino das trevas, porque nós não pertencemos ao reino das trevas. Versículo 6, irmãos, Mateus 5, 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O pastor Luciano comenta: o indivíduo marcado pela pobreza de espírito, que chora pelo pecado pessoal e social, que se aproxima de Deus e dos outros com mansidão, também deve ser caracterizado pela fome e sede de justiça. A ideia de desejar muito a ponto de considerar a vida. A justiça exposta aqui é um padrão de vida consoante à vontade de Deus. Quem tem fome e sede de justiça deseja viver conforme a vontade de Deus.
essa pessoa não está à deriva em um mar de religiosidade vazia. A fartura de justiça repousa sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. Existem muitas injustiças acontecendo o tempo inteiro, espalhadas pelo mundo, muitas injustiças. Se isso não mexer com a gente, o que nós somos? E aí, a começar em cada um de nós. Não, eu não concordo com, por exemplo, um país invadindo outro e matando pessoas. Eu não concordo com isso. O que eu posso fazer? Eu não tenho como chegar lá e parar a guerra. A gente não tem como fazer isso. O que eu posso fazer aqui? Eu vou pedir a Deus para trazer a paz. O que a gente pode fazer? Eu posso fazer isso. Existe alguma injustiça que acontece perto de mim? Como que eu posso ajudar? Quantas portas Deus abre para que a gente possa ajudar diante de algumas injustiças? Né, irmãos? Às vezes são coisas pequenas. Você quer ver, irmãos, injustiças pequenas que acontecem o tempo inteiro? São algumas questões públicas, né? Às vezes, uma pessoa com as suas lutas na sua saúde, acorda 4 horas da manhã, vai lá num setor público lá, com a sua pastinha, todos os documentos que tinha para poder conseguir resolver aquele exame que tem que ser marcado, ou aquela matrícula de um filho que tem que ser feita. Aí o funcionário, não são todos, alguns funcionários, o negócio abre 8, ele chega às 9h30, 9h30, a pessoa está lá, saiu de casa às 4 horas da manhã, aí chega lá, porque o papel está um pouco mais dobrado do que deveria, você tem que pegar um papel novo, porque o papel está dobrado. E porque o papel está dobrado, eu não posso resolver. Irmãos, isso acontece. Eu já contei para os irmãos aqui, vou contar de novo, procurar ser rápido. Eu estava fazendo documento do carro, eu acho, do outro carro. Aí fui lá, Detran, que negócio de emplacamento, né, documento do carro e tal. Aí, quando eu cheguei lá, tinha um senhor que eu trabalhei com ele na Telemar. Ele me viu: Rafael, tudo bem, seu Zacarias? O que você quer fazer? Eu expliquei para ele naquela fila ali. Aí eu fui lá, entreguei o documento e tal. Aí eu tinha que voltar em 3 dias. Aí quando eu estou saindo assim, ele conseguiu fazer? Consegui. Isso aí é negócio de 3 dias, o documento já vai estar pronto. Geralmente a pessoa imprime, logo que ela chega de manhã, ela imprime, então na parte da tarde já vai estar aí. Eu sei, irmãos, que eu fui lá com 5 dias. Fui lá com 5 dias. Quando eu cheguei, peguei minha filazinha lá no lugar, tinha um senhor, eu entreguei o documento para ele, era para eu vir buscar ontem, estou vindo hoje. Ele pegou o documento, está pronto não, ele não fez nada. Nem um computador ele tinha para pelo menos consultar, fez nada. Está pronto não. Eu olhei para ele: o senhor tem certeza? Está pronto não. Eu falei: tá bom. Peguei o documento, botei no bolso, lá no Ciretran, em Cabo Frio. Estou saindo. Aí é coisa de Deus, né, irmãos? Quem estava chegando? Seu Zacarias. Pegou o documento, Rafael? Eu falei: não, Zacarias, o senhor lá falou que não está pronto. Fala sério. Me dá o protocolo. Ele foi lá, vamos lá. Foi lá, me espera aí na fila aí. Foi lá dentro. Irmãos, sem brincadeira, ele fez assim: chega para lá. Abriu a gaveta, ele não precisou nem procurar. Toma aqui, Rafael, seu documento. E eu, irmão, tinha saído de casa, de carro. Já pensou? Uma pessoa que, quem não conhece o Araçá aqui em Cabo Frio, é a área rural, irmãos. No meio do nada, lá onde tem a indústria, a usina de cana. Já pensou se uma pessoa que sai de um ônibus do Araçá, 2 ônibus por dia, a pessoa tem que voltar? Então, eu estou dando aqui um exemplo muito pequeno, isso é uma injustiça. A pessoa está ali para fazer uma coisa corretamente, zelar pelo bem, cumprir a sua função, a pessoa não faz. Versículo 7, irmãos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A interpretação aqui não é legalista, pois a misericórdia de Deus não depende da nossa. A misericórdia está ligada à angústia e ao abatimento.
É uma resposta induzida pela situação de infidelidade e de desamparo. Enquanto a graça é uma resposta amorosa, quando não se merece amor, o que nos é elucidado é que quem não é misericordioso é ignorante a respeito do seu próprio estado por achar que não precisa de misericórdia. Na verdade, não recebe porque não dá, mas sim porque acha que não precisa. O povo de Deus deve ter plena consciência de sua miséria espiritual, a ponto de entender os 70 vezes 7 ensinado por Jesus. Irmãos, como não ser misericordioso? Isso aqui é uma coisa muito forte, irmãos. Misericórdia, assim, usando outras palavras, é aquilo que nós merecemos, mas que Deus não traz sobre nós. A gente deveria colher muito mais pelos nossos pecados, mas não colhemos porque Deus é misericordioso. E aí, muitas vezes nós queremos agir sobre a vida de alguém sem nenhuma misericórdia. Ah, errou, vamos puni-la, a lei diz que é 10, vamos punir em 1000. Não tem nenhum tipo de misericórdia. Bom, se a lei diz que é 10, é 10. Por que 1000? É 10, é 10. E aí isso vai se aplicando para todos nós. Isso é muito sério. E aí, de repente, por que nós não estamos querendo ser misericordiosos? Porque a gente acha que um dia a gente pode não estar naquela condição. Irmãos, eu contei aqui para os irmãos que um dia eu peguei o ladrão no flagra, né, roubando a lixeira do vizinho. Cheguei em casa e ele está roubando a lixeira do vizinho. Eu fiquei bravo com ele, falei muito com ele, corri até um risco, que se ele tivesse armado ele me dava um tiro. Ele pegou a bolsa dele, abriu a bolsa dele assim, né, na minha frente, eu reclamei muito com ele. Mas eu cheguei para ele e falei, cara, não faz isso. Você está precisando de uma cesta básica, você está precisando de uma ajuda. Rapaz, a gente ajuda você, mas não faz isso, cara. Bate aqui na porta, chama, a gente ajuda. Aí eu falei para ele, eu estou dizendo para você, eu não vou fazer isso com você, mas o que os outros vizinhos poderiam fazer com você? Onde eu moro lá, não é um lugar que tem um fluxo grande de pessoas. Eu falei para ele, rapaz, uma pessoa aqui com uma outra intenção, o que poderia fazer com você? Porque do mesmo jeito que você está roubando a lixeira, você pode, e de vez em quando alguém faz isso lá, né? Invade casa lá e faz a limpa. E aí? Ah, não faz isso, cara. Aí ele, então você me perdoa. Eu falei, você está perdoado, cara. Você volta aqui amanhã, se você voltar aqui amanhã, eu vou te dar uma cesta básica, se é isso que você está precisando. Aí ele, não, então eu vou voltar. Ele não voltou mais porque ele ficou com medo, né? Porque eu tive que falar para ele, você está sendo filmado em tudo que você fez aí. Aí eu mostrei para ele, tá vendo? Tem câmera ali, tem câmera ali, tem câmera nessas ruas de baixo todo. Você está sendo filmado. O que poderia acontecer com você? Aí ele me perdoou, não, você está perdoado, cara. Mas a gente não sabe também o tipo de pressão que aquele camarada está passando. Se é uma pressão de um vício, se é uma outra pressão para levar algum recurso para casa. Isso não está certo, ele fazer isso. Não está certo mesmo, né? Mas a gente usa de misericórdia. Por isso que Jesus fala que a gente tem que visitar até aqueles que estão o quê? Presos. Isso é misericórdia. Versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Pureza de coração é pré-requisito indispensável para a comunhão com Deus. Deus é bom para com os de coração limpo. Limpo, do grego bar, significa sincero. Não podemos confundir pureza de coração com observância de regras. É mais do que isso, está ligado à nossa essência. Sinceridade, os irmãos sabem que sinceridade vem de sincera, é uma coisa pura, né? Quando os vasos eram feitos, às vezes existia uma impureza ali no vaso, porque não era feito com a cera, né? Então
ou melhor, era colocado um material que não era para estar no vaso. Aí então dizia que aquele ali era alguma coisa sem cera, ou seja, havia uma mistura nos componentes daquele vaso que era feito. Então a sinceridade é essa pureza, a nossa essência estar voltada para as coisas de Deus. Irmãos, é duro, né, às vezes a gente se relacionar com pessoas que não têm um coração puro. Tem sempre uma maldade. É muito ruim isso, né, irmãos? Aqui nós não estamos falando sobre a questão de perfeição. Não é isso. Mas é uma coisa que vem da essência. Irmãos, é duro conversar com pessoas. Por último, eu tenho até evitado de conversar, porque o tempo vai passando, você vai vendo como que a pessoa é, você até evita. Mas tem pessoas, irmãos, que não têm um coração puro. Ela lança um assunto, você começa a conversar com ela, ela vai pegando aquilo que você fala, distorce para construir o argumento dela. Você vai vendo assim, Jesus, que coisa doida. Algumas dessas pessoas que eu já conversei com coração puro, membros de igreja, né? Que coisa terrível. Mas não foi aqui não, irmãos, tá? Não foi aqui não, tá bom? Mas é uma coisa terrível. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. As bênçãos são para os pacificadores. Isso vai além de ser pacífico ou ansiar as pazes. É para os que estabelecem a paz. Os filhos de Deus têm caráter. Por isso, têm ações concretas estabelecidas à luz do que se espera deles. Eles refletem o caráter de Deus. Pacificador é aquele que age pela paz. E aí, irmãos, a gente vivencia no contexto familiar, no contexto de trabalho, onde a gente estiver, irmãos. Irmãos, onde Deus nos colocar, nós vamos lidar com situações de guerra, estressantes, e nós podemos ser pacificadores. E são muitas as situações, irmãos, que a gente pode aqui dar testemunho de um movimento que a gente fez, pedindo misericórdia a Deus. Senhor, misericórdia, me ajuda, esteja comigo aqui, me ajuda a trazer a paz aqui nesse momento. São muitas as situações, irmãos, que Deus nos dá a oportunidade. Nem sempre a gente consegue, né, irmãos? Porque, às vezes, existem motivações das mais variadas, mas a gente tem oportunidade de trazer a paz. Eu me lembro, irmãos, uma vez na faculdade, a gente estava caminhando para o último período, aí tinha uma matéria, psicologia do esporte. A nossa turma estudava de manhã, e para aquele período, poucos alunos iriam fazer aquela disciplina. Aí começou... Eu cheguei um pouco atrasado, estava uma discussão na sala assim, porque não, e meus direitos para cá, meus direitos para lá, e uma confusão e ninguém se entendia. Aí eu falei, pessoal, o que está acontecendo? Aí, não, Rafael, é isso. Aí eu falei, vamos lá conversar com o diretor. Por sinal, ele era um dos nossos professores, era do curso de psicologia, vamos lá conversar com ele. Pessoal, vamos conversar. Aí eu falei assim, deixa eu só fazer um pedido para vocês. Deixa eu falar. Aí eu falei, eu vou falar assim, ó. Falei para eles como eu ia falar. Aí vocês deixam eu falar? Não, tudo bem, você pode falar então. Eu também era representante de turma, então eu tinha essa liderança. Mas o negócio estava tão... a turma estava tão agitada que eu tive que falar. Então, só deixa eu falar, senão a gente vai chegar lá e não vai resolver nada. Aí, graças a Deus, a gente pude falar. Aí o professor, na hora, não, tudo bem, nós vamos liberar a disciplina. Eu falei assim, professor Daniel, a gente aqui tem duas relações. A gente tem uma relação com o Senhor, que a gente gosta demais do Senhor, e aqui ninguém quer arrumar problema com o Senhor, de respeitar o Senhor. A gente gosta demais do Senhor. Só
porque o senhor é representante da universidade. E aqui tem uma segunda relação. Todo mundo aqui paga para a faculdade prestar os serviços que ela se propõe a prestar. Todos nós fomos matriculados no turno da manhã. As pessoas aqui não podem vir para a universidade à noite. Se a gente pudesse, a gente faria o curso à noite. Então, na relação pessoa, todo respeito, paz, tudo de melhor. Mas na relação cliente-empresa, não tem nada disso. Porque se a gente não pagar, vocês não deixam a gente fazer prova, não vão dar o diploma, vão criar uma série de obstáculos. Então, a relação aqui é empresarial. Na relação empresarial não tem sentimento. Um oferta e outro paga. Então, olhando pelo viés empresarial, aí nós estamos aqui com nossas demandas de cliente. Aí ele falou assim, não, fiquem tranquilos. Eu vou liberar a disciplina hoje à tarde e vocês já vão poder se inscrever na disciplina. Ah, então tá bom, acabou o problema, né? Acabou o problema. Graças a Deus. Aí, irmãos, a gente vive essas situações. Então, nós temos que entender que nós fomos chamados para ser o quê? Pacificadores. Irmãos, o último, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perseguidos devido à justiça. Não são aqueles que defendem alguma causa político-religiosa. São os que sofrem perseguição devido à justiça. São os cristãos que estão determinados a viver como Jesus vive. Essa bem-aventurança serve de teste para todas as outras, porque diante do mundo caído em que vivemos, todo ato de justiça transparente e genuína será odiado. Aqui, irmãos, por exemplo, são aquelas situações onde, às vezes, uma questão familiar, onde todos não são crentes, por exemplo. E aí você coloca que a sua atitude vai ser uma atitude cristã. Aí, de repente, a sua atitude cristã atrapalha aquilo que as pessoas outras estão querendo. Aí a gente vai sofrer. De repente, no seu local de trabalho, isso é uma coisa, é um exemplo, irmãos, clássico. No seu local de trabalho, às vezes o seu setor ali, internamente, a liderança ou alguns membros do setor decidiram por um esquema corrupto. E você diz assim, olha, eu não faço parte. Se você é uma pessoa que você não faz parte, e para que o esquema ande, não dependa de você, tudo bem. Mas se você, de repente, tem algum tipo de função que a sua assinatura depende para que um processo ande, e você diz, olha, a minha assinatura não vai fazer parte de um processo errado, você vai ser perseguido. Por isso que nós temos uma nova vida em Cristo, nós temos o Espírito Santo da verdade, que nos conduz à verdade. Então, Deus está dando assim para nós, não só ferramentas, mas a vida dele na nossa vida, para dizer assim, ó, vamos viver assim. E nos dá a palavra, que é esse ensino. A gente lembra de uma ou outra mensagem que a gente ouviu. A gente não lembra de todas as mensagens. Mas é naquele momento lá que a gente está passando por uma situação lá, que a gente não sabe o que fazer, aí o Espírito faz a gente lembrar da palavra, que está guardada no coração, que é lâmpada, que é luz para o nosso caminho. E opa, eu vou por aqui. Às vezes, irmãos, as vozes do mundo estão tão altas que a gente vai pela voz do mundo. Mas aí, o crente em Cristo Jesus chega lá no momento lá, o Espírito Santo, e errei. Isso que é importante, porque, peraí, o Espírito de Deus falou comigo, eu errei, eu não me liguei e errei. Aí é a diferença do crente. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Aí é o humilde,
os que choram, os mansos. Senhor, tem misericórdia. Me perdoa, Senhor. Limpa a minha vida, me restaura. Senhor, me ajuda a não fazer mais isso. Me dá discernimento.